Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza e você está no canal Bíblia com Francisca. Se você ainda não é inscrito neste canal, que é um tesouro do Eterno para as nossas vidas, eu te convido a inscrever-se, acionar o sininho das notificações e vir participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Sim, ela cresce a cada dia. Esta é uma obra do Senhor. Hoje nós vamos ler, eu vou ler para vocês o Apocalipse, né? O livro do Apocalipse. Nós estamos nessa sequência da leitura do livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Estou no 3º capítulo do livro de Apocalipse. Vamos lá. Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve assim: diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Se você ainda não viu o vídeo que eu falo sobre os 7 Espíritos de Deus, procure aí quando você terminar de assistir esse vídeo e vai assistir para que você possa entender o que significa Espírito e principalmente o Espírito de Deus. Lá eu dou uma explicação, tanto o que significa o Espírito para a cultura hebraica quanto para a cultura helênica, que é a cultura grega, tá? Cultura dos filósofos, tá bom? Então, olha só, ao anjo da igreja em Sardes, escreve assim, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e fortalece o restante que está a ponto de morrer, pois não encontrei íntegras tuas obras diante de meu Deus. Aqui Jesus está falando do Deus dele, gente. Eu já falei em outros vídeos que Jesus, ele não quis ser Deus, embora ele seja divino, tá? Ele tem um pai, assim como nós também temos, né? Que é o mesmo. Olha só, ele diz assim, pois não encontrei íntegras tuas obras diante de meu Deus. Recorda-te, pois, de como recebestes e como ouviste, guarda-o e converte-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Contudo, tens uns poucos em Sardes que não mancharam suas vestes, e eles andaram comigo de branco, pois são dignos. Eu já falei também em outros vídeos que a cor branca, a veste branca, ela representa a justiça de Deus, tá, gente? Não é a justiça dos homens, não. Se você for observar aí, a justiça dos homens, por exemplo, para salário das pessoas, vocês acham que é justo? Não é, né? Essa não é a visão de Deus, tá? A justiça de Deus é totalmente diferente da justiça do homem. Então, olha só, eles mancharam suas vestes e eles andaram comigo de branco, pois são dignos, tá? Um justo é sempre digno. O vencedor, agora vem a promessa, né? O que ele fala a respeito da promessa, ele faz uma promessa. O vencedor, então, será vestido em vestes brancas, vestes de justiça, tá? E seu nome não será de forma alguma tirado do livro da vida. Confessarei seu nome diante de meu Pai. Mais uma vez ele está falando sobre o Pai dele, sobre Deus, tá? Diante dos anjos, que são os servidores de Deus, tá bom? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Agora vamos lá falar agora sobre a cidade de Sardes, o que significa, né? Vamos lá. Sardes era a capital da antiga Lídia, localizada a cerca de 97 quilômetros a oeste de Esmirna. Nós já estudamos a carta a Esmirna, né?
Carta à igreja de Esmirna, a comunidade de Esmirna. Era uma cidade, Sardes, era uma cidade próspera e contava com uma importante comunidade judaica. No versículo 4, faz-se referência a uns poucos que não mancharam suas vestes e eles andaram comigo de branco, ou seja, continuaram na justiça, né? A imagem das vestes sem mancha branca significa metaforicamente dignidade, pureza e justiça. Está presente em diversas passagens do livro de Apocalipse. Apocalipse 3:18, Apocalipse 4:4, Apocalipse 6, versículo 11, Apocalipse 7, versículo 9, Apocalipse 13, Apocalipse 19, versículo 14, tá? O que mais que eu posso falar a respeito desta igreja em Sardes, né? Essa comunidade em Sardes. Deixa eu ver aqui. A história dela na antiguidade, como eu já falei, era a capital do reino da Lídia, na Ásia Menor, e depois parte do Império Aquemênida. Quando a Lídia foi uma satrápia, tendo sido depois a sede da província romana da Lídia. Após as reformas administrativas de Diocleciano, continuou a pertencer a Roma, durante o período bizantino. Localizava-se no fértil vale do rio Ermo e no sopé do íngreme Monte Timolo, distante a cerca de 37 quilômetros ao sul daquele curso d'água. A importância da cidade era devida a seu poder militar, a sua relevante localização, ligando o mar Egeu ao interior. No contexto bíblico, como eu já li, ela é destinatária de uma das cartas, como eu li agora, do Apocalipse, né? A arqueologia já encontrou um sítio arqueológico lá, o Templo de Ártemis, o quarto maior do mundo e um dos mais bem preservados, tá? Nesse complexo inclui um ginásio e uma sinagoga. Vocês sabem que sinagoga, eu já falei para vocês aqui nesses vídeos também, que é uma casa de oração, né? Onde os judeus se reúnem, né? O local da Acrópole significa cidade alta, tá? Acrópole em grego significa cidade alta. Então, o local da Acrópole de Sardes possui inclinações quase perpendiculares em cerca de 457 metros de altura. Deixa eu ver, ela não é uma rocha sólida. O que mais que eu posso falar para vocês? É isso, tá? E Jesus escreve a ela dizendo que quem está falando, ele está com os 7 Espíritos de Deus. Vocês lembram que eu falei sobre os 7 Espíritos de Deus? Eu vou falar novamente para vocês. Deixa eu abrir aqui o que eu tinha anotado a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Deixa eu pegar aqui para vocês. Enquanto isso, vocês fiquem olhando aí essa imagem bonita, né? Desse verde, dessa florestinha aí. Não é uma floresta não, gente, tá? É um lugar aí que eu coloquei para vocês só terem uma imagem, né? Para não se acostumarem tanto com as imagens. Olha só, os 7 Espíritos de Deus. Por que Jesus fala sobre os 7 Espíritos de Deus? Ele diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus está lá em Isaías. Eu vou ler novamente para vocês. Ao anjo, lembram que ele diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas são as palavras daquele que detém os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Do trono vinham relâmpagos, estrondos e trovões. Diante do trono 7 lâmpadas ardiam. Estes são os 7 Espíritos de Deus. Aí vocês vão ler isso em Apocalipse 4. Nós vamos chegar lá, tá? Eu vi um cordeiro, que é Jesus, como se tivesse sido morto em pé no meio do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tem 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Gente, o Espírito de Deus está por toda a terra.
tá? Então, olha só, quais são esses espíritos de Deus? É o espírito de sabedoria, conforme Isaías 11:2, tá? É o espírito de sabedoria, de Hormá, sabedoria de Sofia, em grego, né? Por isso a palavra filosofia, amor à sabedoria, né? Tão falada pelos filósofos, mas o primeiro espírito de Deus é a sabedoria, o segundo é o espírito do Senhor. O terceiro, o espírito de entendimento, o entendimento daquilo que você lê, daquilo que você vive, da compreensão das coisas de Deus, tá? O conselho, o espírito de conselho. Você se aconselha com quem, meu querido, minha querida? Né? Às vezes a gente se aconselha com pessoas que nem passaram pelo aquilo que a gente passa, o que a gente já passou, o que a gente tem, e aí de repente você vai lá e de repente essa pessoa até te dá um bom conselho, mas o melhor conselho é o conselho de Deus, tá? O espírito de poder, eu já expliquei no vídeo anterior que o espírito de poder não é como o mundo te mostra. Espírito de poder não é você ter cavalos. Espírito de poder não é você ter carros potentes, não é você ter joias, não é você ter dinheiro, ter euros, milhões de euros na conta. Não é isso. Espírito de poder que fala aqui não é nada que esse mundo nos oferece. Fama, dinheiro, todas essas coisas, essas facilidades, esses prazeres momentâneos, esses prazeres que são fáceis ou que eles acabam rapidamente, né? Você pode ver, você pode conseguir algo que você tanto deseja. Eu desejo ter uma casa de 3.000 metros quadrados. Quando você tem, você percebe que você diz assim, nossa, meu desejo já se foi, né? Você achava que você iria ter poder por ter esse bem, mas o poder não é esse. Você vai ter mais problemas, porque você vai ter que pagar mais impostos, você vai ter que ter uma manutenção incrível para tudo isso. Enfim, tudo na vida tem os dois lados, gente. Se você quer ter tanta fama, você tem que saber que tem os dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Qual é o lado negativo? É que você não vai conseguir mais nem fazer xixi, nem comer, nem tomar um cafezinho na esquina mais, né? Quantos estão presos, às vezes, dentro dos seus próprios castelos, porque não conseguem mais nem sair na rua, porque o povo vem, o povo quer tirar selfie. E agora, nesse momento, nessa nossa vida louca de mídia, as pessoas perderam a noção das coisas. Você não pode sentar no restaurante, as pessoas te conhecem, às vezes vêm, faz uma selfie comigo, vamos tomar um cafezinho, vamos não sei o quê. Então, sabe, vocês imaginem só que você tem que criar um mundo fora deste mundo para poder você viver, né? Que mais? Poder também não é você ter dinheiro, porque dinheiro não compra felicidade. Ele compra algumas coisas, isso é verdade. O conforto e tudo mais. Mas felicidade e vida de verdade não compra, tá? Se fosse assim, eu conheço muita gente riquíssima que tá com depressão, que esse dinheiro não cuida nem da depressão dessas pessoas, tá? Que mais? Poder não é ter poder político, não é ter poder militar. Vocês percebem o quão as armas não protegem países. Por exemplo, vocês veem a guerra aí na Ucrânia. Que segurança esse pessoal tem? Que segurança nós temos? Nenhuma. A gente tem uma ilusão de que temos segurança, mas nós não temos poder sobre nada, nem sobre a nossa vida, nem sobre a nossa respiração, nem sobre absolutamente nada. A gente depende da misericórdia, da generosidade, da bondade de Deus. Esse sim é o poder. E o poder do serviço, né? Vocês vão ver depois, mais lá na frente, qual é o serviço que Jesus veio prestar aqui. O espírito de poder, o espírito de conhecimento, conhecer as coisas de Deus é uma ciência, gente, tá? O espírito do temor a Deus, esse é o mais importante, porque se você teme a Deus, você obedece, você ama, né? Tanto a Deus quanto ao teu irmão. Vocês vão sempre ouvir aí, sempre barulho aí de rua, tá, gente? Aqui, ó. Isaías disse assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor a Deus.
Alguns estudiosos entendem isso possivelmente que significa os 7 Espíritos de Deus, tá? Não do Senhor. Que são esses espíritos aí que eu falei, de sabedoria e enfim. E aí Jesus fala lá em Lucas, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para quê? Esse espírito de poder, ele serve para quê em Jesus? E para nós também. Ele serve para quê? Ele diz aqui em Lucas, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Ungido significa Cristo, tá? Para pregar, para transmitir as boas novas, o evangelho, a boa notícia. A quem? Aos pobres, tá? Ele me enviou para proclamar o que? A liberdade aos presos. Tem muita gente que está nesse mundo, mas ela acha que é livre, mas ela está presa, tá? Ela não tem a sua liberdade total, porque em Cristo somos livres. Em Cristo somos libertos. É para a liberdade que ele nos criou. E tem muita gente presa a sistemas religiosos, a sistemas econômicos, a sistemas sociais, a sistemas até sanitários, assim, a sistemas de, como que se fala, da indústria farmacêutica, da indústria do petróleo, da indústria do monte de tranqueira aí que não serve para a nossa vida, mas eles impõem isso para a gente. Então, como que a gente está liberto? Nós não estamos libertos. Só se Cristo nos libertar, a gente se livra dessas coisas, né? Ele diz assim, ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Gente, isso aqui é o que Jesus fala. Ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Não é isso? É esse o Espírito, tá? Esse Espírito que Jesus carrega é o Espírito para tirar a venda dos olhos, para tirar a venda dos olhos dos cegos, para libertar os cativos, os presos, e dar liberdade, tá bom? Então, queridos e queridas, eu espero que vocês estejam gostando desta série do Apocalipse. Vocês percebem que no Apocalipse ele tem um contexto social, um contexto político, mas também tem uma promessa de Jesus para todos aqueles que vencerem, né? Todos aqueles que vencerem este mundo. Quantas vezes nós somos impelidos a praticar o mal? Às vezes você está praticando o mal e acha que está fazendo bem, mas aos olhos de Deus nem sempre é assim. Então, como é que você sabe que você está praticando o mal diante de Deus? Lendo, estudando estudando os textos narrativos da Bíblia. Pronto. Tá? Você não precisa ler essa Bíblia como um livro estranho, um livro metafórico, um livro não sei o que, não. Você pode lê-lo como literatura. A partir daí, você começa a ler também a questão histórica. Depois você lê a questão teológica. Por último é a questão teológica, que aí você vai entender o que Deus tem para te dizer. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Se você ainda não é inscrito neste canal Bíblia com Francisca, que é um tesouro do eterno para as nossas vidas, eu te convido a inscrever-se, porque assim você me ajuda também no engajamento, no crescimento deste canal. Aciona o sininho das notificações para que tu possas receber mais estudos como esse. Eu percebo aqui que tem muita gente que fica 1, 2 horas assistindo aos vídeos, mas esquece de se inscrever. Gente, são mais de 55 mil visualizações nesse canal, um canal que é de Bíblia. Eu sei que nem todos gostam de quando fala em Bíblia, o povo quer ficar longe, mas esse canal tem crescido, tá? Tem crescido e eu percebo que o pessoal tem interesse também no Apocalipse, porque tem aquela ideia do fim do mundo, aquela coisa. O mundo não vai se acabar, gente, presta atenção. Quem se acaba, quem vai embora, quem morre, somos nós. Os nossos corpos vão embora. O mundo vai continuar. Algumas cidades serão destruídas,
outras serão construídas em cima. Vocês entendem isso? E é um ciclo, sempre foi assim. Deus não vai acabar todo mundo. Vocês lembram lá de Bereshit, de Gênesis? Que quem que se salvou? Quem que ficou? Noé. Por que Noa ficou? Porque ele era justo. Ao justo, todos aqueles que são justos, eles viverão, suas descendências viverão, sabe? Então a gente tem que ter mais racionalidade quando for ler esses textos. Morrer, assim, morte física, todos nós vamos morrer. Mas o que está se tratando aqui é a questão da nossa vida eterna. Que o nosso nome seja escrito no livro da vida, né? Na Etzerhaim, Etzheim, é esse o nome que se dá para livro da vida. Etzheim, Haim é vida, Etzer é árvore, tá? Isso é muito também tratado na Cabala. Quando você se aprofunda na Sagrada Escritura, você vai perceber que ela tem 4 níveis de entendimento, tá bom? Esse nível aqui, com as imagens e tudo mais, ela é uma parte bem pueril das narrativas bíblicas, mas ainda assim dá para nós entendermos e compreendermos do que se trata. Vocês sabem que toda essa comunidade ela estava sob o comando, né, sob a opressão do Império Romano. Então, cada comunidade recebe uma carta de acordo com as obras que elas estavam fazendo, né? Jesus fala sobre as obras delas e dá um conselho, né? Se vocês permanecerem fiéis, olha só, lá em Éfeso, voltem ao primeiro amor. Então, é a questão de voltar-se para Deus. A Esmirna, ser fiel. Mesmo quando você está na amargura, ser fiel a Deus, né? Pérgamo, né? Ele vai dar o maná, o alimento para nós. O maná que está escondido, né? E vai nos dar. Muita gente não entende por que às vezes os cristãos tem uma vida alegre, uma vida feliz e não precisam ter muitas coisas para ser feliz, porque Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos alimenta, né? E agora ele diz, os 7 espíritos, que ao vencedor vai se vestir de branco, que é a cor da justiça. Esse branco não é você pegar um linho, pegar um algodão branco e se vestir e dizer, eu sou da justiça. Não, eu tô de branco todinha hoje, tô com uma bermuda branca e uma t-shirt branca. Mas isso significa que eu sou da justiça? Sou porque eu procuro praticar a justiça de Deus. Mas não é disso que está sendo falado, não é desta roupa física branca, vocês entendem? Mas é toda a questão da justiça. Você libertar os cativos, os pobres, você dar alimento aos pobres no sentido de conhecimento, porque não adianta você todo mês dar uma cesta básica a um necessitado e ele não saber como conseguir essa cesta depois com suas próprias mãos, tá? Então tem que saber que tipo de obras e que tipo de justiça você faz para si, principalmente para si, e depois para com o outro, né? Conhecer a justiça de Deus. Então, essa é a mensagem da primeira igreja, é voltar ao primeiro amor, a segunda ser fiel, a terceira ser perseverante, né? Mesmo que tinham doutrinas, alguns não seguiam, mas a gente tem que ser perseverante. E a última, a gente vai receber o nome na árvore da vida, tá bom? Então, queridos, fiquem com Deus, em Deus, para Deus. E celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de vocês. Olha só, vocês estão ali olhando um pouquinho aqui do meu bairro, tá bom? Aqui em São Paulo, no Tatuapé, queridos. Um beijo para todos vocês que estão no Brasil inteiro me ouvindo, para vocês que estão aí espalhados pelo mundo também me ouvindo. Eu sei que tem gente me ouvindo lá em Esmirna, sim, lá na Turquia. Eu sei que tem gente que me ouve, eu percebo aqui. Como é que eu sei? Pelas estatísticas pelas estatísticas do YouTube. Então, queridos e queridas, se inscrevam no canal, porque assim o algoritmo do YouTube sabe que este canal é relevante para vocês. Um grande beijo, tchau, tchau, fiquem com Deus.